Bom dia, Jacareí! Hoje é dia 26 de julho, última quarta-feira do mês, e começa agora o seu telejornal matinal na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E você vai saber mais sobre um problema que acontece há mais de 4 anos. A ambulância da Cruz Vermelha continua parada por falta de convênios. E mais uma edição da Festa dos Imigrantes começa neste final de semana com muitas atrações gastronômicas e musicais. E no segundo bloco vamos receber o vereador Dr. Rodrigo Salomão do PSDB, que é o convidado do Bom Dia. Ele vai falar como foi o primeiro semestre como vereador. E na primeira parte do nosso telejornal está com a gente a jornalista Lucimara Nascimento. Bom dia, Lucimara. Bom dia, Cibele. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Jacareí. E as novidades que a gente tem para hoje, Lucimara? Então, hoje tem uma novidade bacana, um curso de capacitação profissional que vai começar em agosto e é para curso de jardinagem e paisagismo. Vai acontecer no Viveiro. E eu acho que o muito bacana é que esse pessoal vai saber tudo dessa área e vai estar capacitado para o mercado de trabalho mesmo. E são quantas vagas, Mara? São 25 vagas. As inscrições começam hoje e não tem prazo para acabar a inscrição. Acabou a vaga, acabou a inscrição. Então, o pessoal tem que correr e se inscrever. A inscrição tem que ser lá mesmo no Viveiro. A gente tem o endereço aí, que é lá na rua Teófilo Rezende, lá no próprio Viveiro. Tem um telefone também para mais informações, que é o 3953-6822. Na verdade, esse telefone não é para inscrição, é só para informações, porque as inscrições têm que ser lá, presenciais. Então, vamos recordar, são 25 vagas. Tem ideia de quanto tempo vai ser esse curso? Vai ser até o final do ano. Até o final Vai de agosto até o final do ano. E é um curso profissionalizante mesmo para jardinagem. Vai acontecer com carga horária aos sábados, até o final do ano. Gratuito. Gratuito, exatamente. E já põe a mão na massa, né? Já está ali no Viveiro? Exatamente, vai ser lá dentro justamente por isso. É uma iniciativa bem bacana, né? Sim. A gente falou semana passada de alguns cursos lá da Faculdade Anhanguera, então esse é um período bom para quem quer se capacitar, né? Capacitação é o segredo do mercado de trabalho, né? Cada vez mais pedem capacitação. E a gente está com bastante cursos profissionalizantes. Falamos semana passada, você falou, acho que é da Anhanguera, né? Isso, da Anhanguera. Teve vários cursos de férias. Na verdade, a Anhanguera não são cursos profissionalizantes, mas são cursos que dão um respaldo maior para o currículo da pessoa. Sim, né? E o vereador Aderbal Sodré também esteve falando da carreta, que está trazendo curso de panificação, de pizzaria, para pedir pizzaiolo, né? Então, vários cursos gratuitos aqui em Jacareí. Não perca, uma ótima oportunidade. E você tem mais alguma informação para a gente, Mara? Tenho sim. Eu tenho a informação da 6ª audiência pública, né, de rotas de cargas pesadas, que aconteceu ontem aqui na Câmara. Aconteceu ontem na Câmara, essa audiência já é a 6ª, ela começou aqui esse processo todo na Câmara Municipal, mas passou por outros locais, por exemplo, o Sesc Senat, porque o público do Sesc Senat é praticamente o mais envolvido e mais interessado nessas rotas. Serão 7 rotas, né, Jacareí. A partir de 1º de agosto, os caminhões de cargas pesadas, que são caminhões acima de 4 toneladas, eles não vão poder passar mais pelo centro da cidade. Justamente porque a Secretaria de Mobilidade Urbana pensou nisso para melhorar a fluidez do trânsito, né? Inclusive na questão da segurança pública, porque muitos desses caminhões eles têm cargas tóxicas, e a gente nem imagina que um caminhão desse passa no meio da cidade com uma carga que pode até provocar algum tipo de acidente até químico, né? E além da fuga de pedágio, né? A maioria desses caminhões que passam por aqui, eles fazem fuga de pedágio. E aí ele acaba deteriorando nossas vias, faz a população passar um certo risco, que graças a Deus ainda não aconteceu, mas se acontecer, a gente fica com a população muito à mercê de um produto químico, de uma carga aí que de repente
pode provocar muito dano à saúde, né? Você sabe me informar quantos caminhões passam por dia atualmente e a quanto eles querem reduzir esse número? Então, o número de caminhões por dia são 7.500 caminhões. São muitos veículos, né? 7.500 caminhões. E a maioria para fuga de pedágio. Eles fizeram um levantamento que desses 7.500, apenas 1.500 tem placas de Jacareí. É evidente que quem tem placa de Jacareí não vai poder passar no centro da cidade apenas nos horários de restrição total, que são das 7 da manhã às 9 da manhã e das 5 da tarde às 7 da noite, que são horários de fluxo mais intenso, as pessoas saem para levar filhos na escola, vai para o trabalho e também retornam, né? O horário de retorno também é de fluxo intenso de veículos, isso é para melhorar a fluidez do trânsito. Mara, o pessoal de Jacareí, os caminhoneiros de Jacareí, como é que está sendo está causando um certo mal-estar, está dando muita polêmica, eles não poderem circular durante esses horários, ou eles estão aceitando bem? Como é que está sendo a receptividade dos caminhoneiros aqui da cidade? Então, Cibele, no começo teve bastante polêmica, até conversei com o secretário de Mobilidade Urbana e ele disse que na primeira audiência que aconteceu no SESC Senat, o maior problema foram realmente as dúvidas e a impressão dos caminhoneiros de Jacareí que eles não teriam nenhum tipo de benefício, né? Mas isso não vai acontecer. Eles realmente concordaram com a questão de serem impedidos de passar apenas nos horários de restrição total para melhorar o trânsito, mas eles também, depois de muitas audiências, né, porque foram 6 audiências públicas, né, além de uma consulta pública que foi aberta no site da prefeitura. E aí eles entenderam que realmente isso é para melhorar a fluidez e eles vão ter uma postura mais privilegiada em relação aos outros caminhoneiros, né, aos outros caminhões de cargas pesadas que passam por aqui. Esses caminhões de cargas pesadas vão passar por 7 rotas, vão ter 7 rotas que eles vão entrar, né, nas entradas das cidades e vão fazer um retorno por ali mesmo. Não vão poder mais passar pelo centro. E vai ter a devida fiscalização? Se alguém for Sim, pego, vai levar multa? Vai ter a devida fiscalização, ela já começa agora em 1º de agosto, né? A primeira rota já foi sinalizada e já começaram blitz educativas lá, que é a rota 5, na Presidente Humberto Castelo Branco, ali, né, no Jardim Flórida. Logo na entrada, quando os caminhões entram a partir da Via Dutra, eles já vem a placa, início da rota de cargas pesadas, eles fazem a entrega do que eles têm que fazer ali naquelas fábricas, é uma região de muitas indústrias, e logo mais na frente eles já têm a indicação do retorno para voltar para a Via Dutra, para evitar justamente isso, né, que sejam só os caminhões que fazem fuga de pedágio, entram por ali, porque sabe que ali é rota de caminhões, e aí atravessam a cidade toda só para fugir do pedágio. Tá certo. Você que é caminhoneiro e fornece serviços para Jacareí, preste atenção nas rotas alternativas para não ser pego aí de surpresa. Eu acho que não vai ter um período de adaptação, vão ter as blitz educativas, mas depois de um certo tempo vai começar a rolar as multas por aí, então preste atenção para você não ficar no prejuízo. E a gente tem aí umas fotos, a gente está falando da Secretaria de Mobilidade Urbana, mas a gente vai falar agora sobre a Secretaria, um pouco da ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de uma reunião que aconteceu na tarde de segunda-feira, uma reunião do prefeito, lá na Chery. É Chery, viu, gente? A gente fala Chery, tem essa mania de falar em inglês, mas é Chery, a fábrica chinesa, e o Carlos Amagai estiveram ali na Chery. E a Chery, que foi inaugurada em 2014, eu lembro quando teve a inauguração aqui, o pessoal da Câmara foi
um auê todo na cidade, mas começou a produção e eles tiveram umas paradinhas aí, tiveram, se não me engano, pelo menos 2 layoffs, que foi uma parada na produção, em razão da crise mundial e nacional que a gente passou por aqui, mas agora eles estão retomando, mandaram avisar que estão retomando com a produção toda. Hoje são produzidos 25 veículos por dia e a Chery de Jacareí vai começar a produzir também um SUV, que é o Tigo 2. Eles mandaram avisar que estão com a produção em alta e vão abrir aí, o mercado de trabalho vai se abrir e estão contando aí com o apoio da prefeitura, que o prefeito disse que vai dar todo o apoio no que depender do poder executivo aí para turbinar e para ajudar, para incentivar a Chery aqui na nossa cidade. Bem, a expectativa agora então é que sejam fabricados 40 veículos, não é? De 25 agora para subir para 40 veículos. Eu acredito que vai rolar por aí. E agora vamos ver como vai estar o tempo hoje e amanhã na previsão da Climatempo. Bom, há poucas mudanças na temperatura em relação aos últimos dias. Na quarta-feira o tempo será bastante seco durante todo o dia. A umidade relativa do ar fica em alarmantes 37%, sem chances de chuva. A mínima vai ser de 8 graus e a máxima chega aos 26. Amanhã, nada de alterações, frio na parte da manhã, calor na parte da tarde e frio de novo à noite. A umidade do ar fica em 43%, também sem previsão de chuva. Os termômetros vão variar entre 7 graus de mínima e 25 graus de máxima. E agora que a gente já falou do tempo, vamos falar sobre um problema que ocorre desde 2013, quando a Cruz Vermelha foi contemplada com uma ambulância semi-UTI. Desde essa época, a entidade não consegue colocar essa ambulância em funcionamento para ajudar a área da saúde aqui da cidade. Isso acontece por falta de auxílio dos apoiadores. Veja na reportagem de Lucimara Nascimento. Em 2013, a Cruz Vermelha ganhou uma ambulância semi-UTI, altamente aparelhada. Mas o que parecia ser um benefício conquistado para a população colocou a entidade em uma saia justa. Desde a época da contemplação, o veículo não pôde cumprir a sua principal função, ajudar a saúde na cidade. O tesoureiro da Cruz Vermelha, José Paulo da Costa, explica os entraves para a utilização da ambulância. Existem certas restrições da doação, porque você não pode fazer locação do equipamento. Você, para poder fazê-lo funcionar, você tem que ter uma equipe profissional, né? Desde o motorista até o enfermeiro, a enfermeira padrão, médicos, pronto-socorristas, e isso ficaria às expensas da Cruz Vermelha, que não tem condições de arcar com esse custo. Impedida de funcionar por questões legais e falta de verbas, a ambulância só tem realizado saídas em eventos de um dia, com equipe contratada temporariamente para cada ocasião. Para o vice-presidente da instituição, Ivan de Carvalho, esse não é o desfecho esperado pela entidade, que tentou ajuda com a administração anterior. Nós queríamos que a prefeitura assumisse, né? Falamos com o Marco Aurélio, falamos com o vereador, falamos com o prefeito da época, né? E isso não foi legal, porque quem ganhou isso foi a população de Jacareí. Então, nós nos sentimos muito frustrados com essa história, né? Porque nós temos um bem que é de última geração e aqui parado. Escolhida para representar Jacareí em um concurso para ganhar uma ambulância de uma rede de drogarias, a Cruz Vermelha foi a vitoriosa e o veículo chegou aqui em novembro de 2013. Mas por falta de uso, a entidade chegou a ser alvo de denúncia no Ministério Público no fim do ano passado. Nós fomos agora recentemente questionados por uma pessoa que denunciou ao Ministério Público. Nós tivemos que ir lá depor e que a ambulância estava sendo sucateada aqui. Não é verdade, vocês estão vendo aqui que a ambulância está muito bem guardada, ela funciona todo dia, tá certo? Então isso é da população. O processo de 59 páginas no Ministério Público envolveu denúncias de irregularidades na instituição e sucateamento da ambulância, que foram apuradas pelo promotor José Luiz Berdinarski.
Mas nada foi comprovado e a denúncia foi arquivada. Mas, além do desconforto de sofrer a ação do Ministério Público, um dos conselheiros da instituição, Jorge Donizete de Souza, também fala do incômodo de não conseguir atender a população, que frequentemente solicita a ambulância. As lojas maçônicas nos procuraram para que a gente pudesse transportar uma criança doente para São Paulo e a gente não pode, porque a gente não tem um alvará de funcionamento. A gente não tem nenhum alvará que nos proíbe, na verdade, nos impede de pôr em funcionamento, e os profissionais, na verdade, capacitados para fazer a ambulância funcionar. É importante saber, assim, que para ela cumprir a função e a gente poder fazer isso, ela precisa estar legalizada, precisa que a prefeitura nos ajude com a parceria para que possamos colocar essa ambulância em funcionamento. Nada mais justo do que a população cobrar, porque é dela e ela que deve usar, né? Nós sabemos as dificuldades que a população tem na saúde, né? Hoje melhorando muito a nossa cidade, a gente tem elogios, né? A nova administração, mas que sempre vai ajudar, tem mais alguma coisa. Agora, a Cruz Vermelha vem realizando conversas com o novo governo municipal sobre a possibilidade de um convênio. E parece que existe uma boa sinalização. Uma conversa inicial já foi realizada e há uma nova reunião marcada com a secretária de Saúde, Rosana Gravena. Não é uma ambulância comum, é uma ambulância semi-UTI e isso precisa de médico, de motorista padrão. Nós não podemos soltar uma ambulância na rua com gente não preparada para isso, tá certo? Então nós precisamos fazer a coisa em ordem, como a lei manda. Nós não estamos dispostos a não cumprir lei. E a gente gostaria que o prefeito Isaías, com a secretária da Saúde, a doutora, nos ajudasse com isso, que isso é da população, fazer uma composição com a gente para isso funcionar. Mara, é tão difícil trazer uma ambulância para a cidade, mas nós já temos uma ambulância semi-UTI que está parada, é isso? Quase isso. Ela não está totalmente parada, porque a Cruz Vermelha, em alguns eventos, ela contrata uma equipe provisória só para aquele dia, para qualquer coisa que aconteça no evento, para ficar ali à disposição. Mas para funcionar em benefício da cidade todos os dias, né, inclusive na própria matéria aí, o próprio Jorge falou, né, o conselheiro, que frequentemente a população solicita essa ambulância para pessoas que estão passando mal, que estão acidentadas, que estão com problemas de transporte para um hospital em situação de emergência e eles não podem fazer isso, porque eles precisam de receber o alvará de funcionamento da ambulância de acordo com a equipe que eles tiverem contratada. Eles têm que ter uma equipe de 12 pessoas, 12 profissionais mesmo, capacitados. São médicos, são socorristas, são enfermeiros padrão. Então, isso é um custo muito alto. A Cruz Vermelha é uma entidade filantrópica, beneficente, não tem verbas. E isso é o que a Cruz Vermelha tem tentado. Essa já é a segunda vez que a gente faz essa matéria aqui na TV Câmara. Em julho de 2015 também foi feita essa matéria, que a ambulância estava parada, não estava a serviço da população, inteiramente a serviço da população. Desde 2013, em julho de 2015, a gente já fez a matéria falando exatamente a mesma coisa, que a administração não abriu uma conversa naquela ocasião para que se fizesse um convênio, alguma coisa que colocasse essa ambulância a serviço da população. Essa ambulância ela é semi-UTI. Jacareí não tinha uma ambulância deste porte em 2015 aqui em Jacareí. Então, é mais um aparelho em benefício da população que pode ser utilizado, a gente está com ela aí. O Ivan já me informou que já foram abertas conversas aqui com a administração atual. Eu solicitei uma resposta da comunicação da prefeitura a respeito desse assunto, para saber até onde isso caminhou, para saber até onde isso pode caminhar, se esse convênio realmente vai se efetivar e finalmente essa
ambulância vai ficar a serviço da população, mas eu não obtive resposta até hoje. Mas é importante que a gente saiba que não é uma má vontade da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha está com a ambulância lá à disposição da população. Só que para isso eles precisam de formar algum convênio que retorne com essa verba para eles. Uma equipe de 12 pessoas capacitada, de médicos, enfermeiros e todos os socorristas necessários, não é barato para a instituição. Sim. Então eles precisam de um convênio e realmente a via mais, que a gente pensa como a mais lógica para que isso seja feito, é justamente através da Secretaria de Saúde do município. Essa administração tem falado que a saúde é uma das frentes, já, inclusive, aumentaram a verba da saúde para o ano que vem, isso já foi definido, na LDO, votada agora em junho. Então, a gente aguarda aí... A gente aguarda os próximos capítulos, porque isso já está se tornando uma novela, né? Tá certo. O vereador Dr. Rodrigo Salomão vai estar com a gente aqui no segundo bloco e a gente pode aproveitar e perguntar para ele também sobre a ambulância que está parada ali na Cruz Vermelha. E a gente está falando de ambulância, veículos, já falamos de caminhões. Vamos falar agora sobre onde estão os radares móveis nesta quarta-feira. Hoje, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I e também nas ruas Bom Jesus, Expedicionário Armando Cavalcante e Tiradentes. Amanhã, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes, Ademar Pereira de Barros e Major Acácio Ferreira, e também na rua Padre Eugênio e na Estrada Municipal Biagino Chief. E pela primeira vez, o Festival dos Imigrantes, promovido pela Associação Bunkyo, vai ser realizado em 2 fins de semana nessa 10ª edição. Além da culinária japonesa, árabe e italiana, haverá atrações musicais. A Daniela Santos conta pra gente. Pela 10ª vez, Jacareí recebe o Festival dos Imigrantes, que neste ano terá uma novidade. Ele acontecerá em 2 fins de semana seguidos. Então, para saber mais informações, a gente conversa com o senhor Alberto Ueda, que é presidente da Associação Bunkyo, responsável pela organização deste festival. Primeiramente, muito obrigada pela participação do senhor. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre as atrações deste festival, né? Ele terá atrações culturais, gastronômicas, musicais. Isso, nós vamos ter atrações musicais, gastronômicas por parte da nossa entidade e por parte de outras entidades que estão participando. Vamos ter oficinas e exposições de bazares ali também. E toda a renda, né, que for adquirida neste festival, elas vão ser revestidas para algum local? Isso, vão ser destinadas para as entidades. E com relação a essas atrações gastronômicas, né, para a população que está em casa, haverá pratos típicos de diversos países, é isso mesmo? Correto, diversos países como o Japão, nós estamos com o yakisoba, a Alemanha com o joelho de porco, a chilena com as empanadas e outros diversos pratos e outras diversas nacionalidades aí. E neste ano vocês estão homenageando a colônia japonesa, é isso mesmo? Isso. Em comemoração aos 10 anos, estamos homenageando a colônia japonesa. Para finalizar, qual que é o valor? Tem que pagar para entrar? Qual que é o valor? O valor é de R$ 5,00, menores de 12 anos não pagam e acima de 65 também não pagam. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, como eu disse no início, neste ano a festa acontecerá em 2 fins de semana seguidos, que vão ser nos dias 28, 29 e 30 de julho e 4, 5 e 6 de agosto. E essa festa, ela vai acontecer na sede da Associação Bunkyo mesmo, que fica localizada na Avenida Lucas Nogueira Garcês. E o horário, né, dessa festa, na sexta-feira vai ser das 7 horas da noite às 23 horas, no sábado das 10 da manhã às 23 horas e no domingo das 10 da manhã às 18 horas. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigada, Daniela. A Festa aí dos Imigrantes, que é um sucesso todo ano. Todo ano
até agora foi só um final de semana e era insuficiente, porque você chegava lá, era muita gente, muitos pratos típicos, muitas atrações, vendas de vários, além da comida, venda de artesanatos e outros produtos ali. E agora, uma boa notícia é que vai ser estendido por 2 finais de semana, então a gente espera aí que apareça mais gente, dê mais tempo de você ver as coisas e participar e curtir a festa aí com um pouquinho menos daquela superlotação que era característica dos outros anos aí. E vamos fazer um pequeno intervalo. No segundo bloco, o vereador do PSDB, Rodrigo Salomão, vai estar aqui com a gente. Eu agradeço a presença aqui da Lucimara. Obrigada, Mara, por todas essas informações. E a gente vai perguntar sobre a ambulância aqui agora no segundo bloco para o doutor Rodrigo Salomão. Voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, o segundo bloco. Lembrando que estamos com a transmissão ao vivo pelo Facebook. E eu quero aqui mandar um abraço para o Rod Salles, para o João Paulo Machado, para o Rafael Neves, para a Tamires e para a Daniela Santos, que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Vereador, doutor Rodrigo Salomão, bom dia. Bom dia a todos, aos telespectadores da TV Câmara, que nos assiste pela TV e pela internet. Vereador, eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas vamos dar uma recordada? Faz um balanço para a gente, um balanço do seu primeiro semestre de atuação como vereador e como é que vai ser o segundo semestre? Novas expectativas, mudança de foco, como é que o senhor pretende atuar agora no segundo semestre? Na verdade, o foco nosso é a cidade de Jacareí. Nós fizemos, eu acho que somos um dos vereadores que mais tivemos projetos aprovados e sancionados pelo prefeito. Foram 2 na área bancária e os outros na área de saúde e também a criação da frente parlamentar, que vai revisar os tributos municipais. A gente deve começar esses trabalhos agora, já voltando do recesso semana que vem. E quais estão sendo os maiores desafios para você como vereador? Assim, eu acho que a saúde, apesar de não ser tá tanto na nossa alçada, assim, fica mais para o executivo a saúde, as pessoas nos enxergam na cidade como uma liderança da saúde. E fora da Câmara eu tenho procurado ajudar a Rosana, o Isaías no que eu posso e tá ajudando eles tocar esse projeto que para nós do PSDB vai ser prioridade do nosso governo. A gente sempre comenta aqui na SBL dos desafios na saúde aqui na cidade e no primeiro bloco a gente exibiu a matéria sobre a situação da Cruz Vermelha aqui na cidade, que desde 2013, né, nós temos uma Cruz Vermelha, mas ela não está ainda, uma ambulância semi-UTI na Cruz Vermelha, que ainda não recebeu apoio. Então, como que o senhor avalia essa situação? Na verdade, eu sou sempre a favor de incentivar. O governo municipal ele tem a obrigação de incentivar aquilo que vem do munícipe, vem das organizações sociais, daquilo que é filantrópico, ajudar aquelas pessoas que querem ajudar a cidade. Então, eu não tomei conhecimento agora, daqui a pouco vou ligar para a Rosana, para ver em que pé está esse processo da ambulância da Cruz Vermelha. Se for uma coisa que seja viável financeiramente para o município, que possa contribuir, não vejo por que a gente não fazer. Porque assim, além de vereador, o senhor é doutor também, é médico, né? Então como que o senhor avalia a importância de ter uma Cruz Vermelha para a cidade também, né? Sim, então, eu acho que tudo que possa agregar no atendimento do município de Jacareí, a Cruz Vermelha é uma entidade que é mundialmente famosa por prestar assistência às pessoas. Então, eu acho que a gente tem que incentivar esses tipos de organizações, a gente tem que fomentar, porque é uma coisa filantrópica que vem do social e acho que merece um olhar especial do governo municipal. Tá certo, esperamos aí boas notícias em relação a essa ambulância da Cruz Vermelha, aproveitando que o doutor Rodrigo Salomão está aqui. E, doutor, o senhor falou sobre a frente parlamentar para a revisão de tributos, a gente já comentou sobre isso no primeiro bloco, sobre a retomada agora da Sherry, que vai começar agora com a produção do Tigo 2. Como que a Frente Parlamentar para a Revisão de Tributos pretende atuar? O senhor já tem uma ideia de composição? Como que vão ser os primeiros passos, diretrizes? Conta pra gente um pouco. Sim, a frente já está formada, eu sou presidente dessa Frente Parlamentar e a gente... Quais são os outros membros? É o Abner
e o Juarez. E a gente... Por acaso é a comissão de ética? Não, Não. A comissão de ética é Paulinho dos Condutores e Juarez. Tá certo. E a gente vai agora, uma discussão com o executivo, a gente já teve uma primeira conversa, logo na implantação a gente teve uma conversa com o prefeito Isaías, porque tem que ter a gente tem que ter um trabalho conjunto entre executivo e legislativo, mas nós temos um consenso, que é, nesses tempos de crise, tornar a nossa cidade mais competitiva para atrair novas empresas, gerar mais empregos para o cidadão de Jacareí. A gente percebe na região que a gente tem a única cidade que cobra 3% de ISS é a cidade de Jacareí. E nesses tempos de crise, esse 1% de diferença que a gente tem para São José, Taubaté, Pinda, Faz muita diferença numa empresa que fatura milhões, bilhões. Então a gente tem que rever esse ISS, que às vezes você perde ganhando, às vezes você diminui um pouquinho sua arrecadação, mas consegue trazer mais empresas, daí você até ultrapassa aquela arrecadação que você tinha e cria mais empregos para os cidadãos de Jacareí. A gente tem que começar a ter uma visão empresarial para trocar a cidade. E a outra parte dessa frente parlamentar, que nós vamos revisar a planta genérica do município. A gente sabe que quando teve o aumento, há 3 anos atrás mais ou menos, do IPTU, houve muitas distorções. Tem muita gente pagando um IPTU muito caro, principalmente gente que mora ali na região do São Silvestre, onde é praticamente uma zona rural que está dentro da área urbana. A gente tem gente pagando lá, famílias carentes, pagando que chega uma conta de IPTU aí de 15, 20 mil reais por ano. Isso é um absurdo, a gente tem que acabar com essas distorções e a gente tem que saber também que quando foi feito esse aumento do IPTU, a gente passava por uma época de um boom imobiliário. Os preços dos imóveis estavam lá em cima. Hoje, eles valem 60%, 70% do que eles valiam há anos atrás. Então, como desceu o preço, ele tem que ser, esse valor venal do real dos imóveis, eles têm que ser constantemente reavaliados. Tá certo. Então, esperamos aí boas notícias com a frente parlamentar para a revisão de tributos, que foi projeto aprovado esse ano aqui na Câmara, de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão. E em março deste ano, a Prefeitura de Jacareí implantou a Diretoria de Governança e Transparência para apurar e prevenir possíveis fraudes e corrupção. Entre as medidas da diretoria está a cláusula anticorrupção em todos os novos contratos e editais da Prefeitura. Confira detalhes na reportagem de Patrícia Staffa. A partir do mês de julho, todos os contratos e editais da Prefeitura e Câmara Municipal de Jacareí têm como obrigatoriedade conter uma cláusula anticorrupção constituída por 5 itens para complementar a Lei Federal Anticorrupção. Todos os contratos da Prefeitura, a partir de agora, vão ter uma cláusula contra a corrupção que visa criar instrumentos para assegurar que a Prefeitura evite esse tipo de cláusula, esse tipo de coisa, e se isso vem a acontecer, a Prefeitura tenha meios de punir as empresas e os responsáveis da administração pública que estão envolvidos em corrupção. A cláusula anticorrupção adotada pela Câmara Municipal de Jacareí enumera uma série de atividades que são proibidas de execução pelos contratados do Poder Legislativo. Ela visa fortalecer a adoção de boas práticas legais, morais e éticas durante a execução dos contratos. A lei, desde 2013, a lei de responsabilização administrativa já acontece. É que devido às grandes denúncias, envolvimento de várias empresas, muitas empresas conceituadas, agora existe que tem esse artigo anticorrupção. Mas, na verdade, a lei 8.066 de 93 e mais a 12.846 de 2013, leis federais, ela já disciplina isso, as responsabilidades na execução do objeto de contrato. Então, isso é bem claro entre as partes, O que acho que está havendo é o descumprimento disso, porque eu acho que, principalmente do setor público, ele que tem que fiscalizar e observar se o contratado está sendo executado com eficiência e eficácia. Então, esse artigo só veio somar mais a responsabilização administrativa das duas partes, tanto de quem contrata, no caso aqui da Câmara Municipal, ou no caso do Poder Público da Prefeitura, mas também das empresas que ganharam na licitação, porque é uma coisa muito séria, é dinheiro do povo, é dinheiro público. A adoção da cláusula é uma das medidas preventivas contra a corrupção,
propostas pela Diretoria de Governança e Transparência, implantada em março de 2017. Vem mais uma medida no sentido de coibir, né, tanto quando já tem a corrupção e a gente fazer auditorias para que possa punir os culpados, como criar instrumentos prévios. No caso, a cláusula é um instrumento prévio, que você evita que a corrupção venha acontecer. Então, a gente está cercando de duas formas, evitando que a corrupção aconteça e, dado que em algum momento esse desvio ocorreu, criar instrumentos, como as próprias auditorias que estão sendo feitas, para que a gente possa punir os responsáveis, para que nada que venha a ocorrer de errado, que lesionou o patrimônio público, fique impune. A expectativa a partir da implantação da cláusula é reforçar o rigor que precisa ser tratado o dinheiro público. A cláusula ela tem como vantagem maior eficiência e agilidade na apuração de eventuais desvios. Ela é um novo instrumento que traz para a Câmara Municipal a possibilidade de apurar de forma mais célere e efetiva eventuais irregularidades. É mais um instrumento de governança, né? Só isso não vai resolver a situação, mas a gente precisa criar pequenos instrumentos e ir cercando o problema de uma forma que a gente consiga exitosamente resolver isso e evitar que outros problemas relacionados à corrupção e a desvio de governança venham a ocorrer. Vai levar mais a sério o dinheiro do cofre público. Porque a gente tem que buscar qualidade de serviços, né? E a gente vê que muitas vezes, por uma empresa, talvez ganha a concorrência e ela não tenha um quadro de funcionário ou um quadro técnico para prestação de serviço, então não garante isso. Então, essas exigências que traz a legislação federal, com certeza vai qualificar muito mais os contratos. Quem ganha é a população. Cláusula anticorrupção e diretoria de governança e transparência. Tudo isso é para a gente se cercar em tempos atuais de possíveis gafes aí em relação à corrupção no governo e promover cada vez mais transparência no governo. Agora, é justamente a diretoria de governança e transparência que identificou as possíveis irregularidades no caso da Prolar. Com relação à CPI da Prolar, vereador, em que passo, em que posição nós estamos e quais as direções, qual a nova direção, quais as próximas convocações que vão acontecer com relação à CPI da Prolar, que é a CPI que o senhor preside? Na verdade, as próximas convocações eu não posso falar porque ficaria deselegante eu convocar uma pessoa e divulgar o nome aqui na televisão antes dela mesmo receber essa intimação. A CPI ela tem um papel semelhante de justiça. Quando a gente convoca uma pessoa e ela não comparecer, a gente pode até determinar uma condução coercitiva. Então, a gente teve um ganho com a vinda do promotor de justiça, Dr. José Luiz Berdinaschi, para trabalhar junto com a gente na CPI da Prolar. Com isso, a gente está alimentando o Ministério Público para que, logo, a gente fechando nossos trabalhos, que vamos fazer o mais rapidamente possível, já possa ser instaurado um processo criminal e civil para que os punidos sejam responsabilizados e esse dinheiro presos e esse dinheiro volte aos cofres públicos. O que a gente percebe até agora, ouvindo as testemunhas que já foram ouvidas, é que a partir de um determinado período do ano, mudou-se todo o procedimento que acontecia na contratação dessas empresas da Fundação Prolar. Então você tinha um gasto que era um valor anual de 35, 40, chegava até 50 mil reais por ano. De repente, de março de 2016, abril de 2016 para frente, gastaram 1.200.000 reais. A gente apurou que era feito por algumas servidoras essas contratações, de repente o processo mudou, centralizou apenas numa pessoa e que tinha a anuência do presidente da Fundação Prolar e para mim também do ex-prefeito, porque ninguém quer um gestor responsável de uma cidade, sabia que empenhava um gasto para limpeza e capina de terreno de 50 mil por ano, passa a empenhar mais de R$1 milhão, não é possível que não foi contestar esse tipo de gasto. Então nós vamos apurar, vamos até o fim e os punidos e os responsáveis vão ser punidos e processados. Essas empresas, elas conseguiram ser identificadas? Quais são essas? Elas existem hoje ainda? São algumas empresas, a gente percebe que são núcleos familiares,
essas pessoas vão ser chamadas para prestar esclarecimentos na CPI, e o que mais assim, assustou a gente, que são empresas que prestavam desde serviço de capina a manutenção de ar-condicionado. Algumas dessas empresas nem estão mais em atividade, então a gente provavelmente eles vão ter que comparecer aqui na CPI. E tem previsão de quando vai ser a próxima oitiva? Olha, a gente volta do recesso na semana que vem, mesmo em recesso, pela organização da Câmara, a gente tem que parar o processo da CPI, mas a gente não parou os trabalhos extraoficialmente. Então, todos os próximos passos eles já estão marcados, já estão definidos, e eu acho que na próxima terça-feira, sem ser essa, agora voltando ao recesso na outra, a gente reinicia os trabalhos. E nós vamos fechar a conclusão desse processo o mais rápido possível, para dar uma resposta para o cidadão de Jacareí. Tá certo, e a gente vai estar aqui aguardando também respostas com relação a isso. Agora, vereador, hoje saiu uma matéria do Vale falando sobre o arquivamento do caso do vereador Fernando. A gente já sabe, vamos recordar aqui um pouquinho, foi uma denúncia feita pelo vereador Abner, de que ele pagava, enquanto era assessor do vereador Fernando, ele pagava o dízimo, pagava 10% do salário dele para o vereador Fernando. E isso foi aberto algum processo investigativo? Como é que foi esse processo todo e por que ele está sendo arquivado? A própria comissão de ética, na qual eu sou presidente, a gente resolveu, a partir das denúncias que aconteceram na tribuna do plenário, isso que foi no mídia, mês de maio. Isso, a gente resolveu nós mesmos abrir esse processo de investigação. Quero deixar bem claro uma coisa, a comissão de ética ela tem que ser justa. Aqui, eu, o Paulinho e o Juarez, que fazemos parte da comissão de ética, aqui não existe justiceiro. A gente tem que seguir o rito, seguir a lei. Nós não estamos acima da lei, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a lei. Como foi feito? A gente seguiu todos os ritos, deu oportunidade ampla de defesa para o Fernando, e o que acontece? Existiu uma denúncia do vereador Abner, o Fernando se defendeu, ele protocolou 6 depoimentos de antigos assessores e atuais assessores que não pagavam esse dízimo. O Abner manteve a palavra dele, mas não existe uma materialidade. A gente não tem um comprovante bancário, uma gravação, uma foto, nada que comprove esse pagamento. E por isso nós definimos pelo arquivamento do processo. O arquivamento não quer dizer que seja uma absolvição para o Fernando, tá? Quer dizer que a gente não pode dar nenhuma punição e continuar o processo porque não existe uma materialidade da prova. E qualquer momento, se aparecer, o processo pode ser reaberto, não tem... Porque a comissão ela tem parecer de 60 dias, ela tem um prazo de 60 dias para fazer o relatório. E então foi o que foi feito. E tem mais, esse processo ele já está correndo na justiça. O Ministério Público abriu uma ação civil e criminal sobre isso. Então, assim, e eu entendo que a justiça está numa esfera superior do que está a comissão de ética. Imagina só, a gente fecha um negócio sem prova, condena alguém e a justiça vai lá e absolve. Então a gente teve que fazer as coisas com bastante justiça, parcimônia, e eu acho que tomamos a decisão acertada. Então quer dizer que aqui na Câmara esse caso está arquivado, mas na Justiça Comum o caso ainda está correndo. Daí agora está na mão da Justiça. Tá certo. Bom, e aproveitando a presença do nosso convidado, Dr. Rodrigo Solomon, que esteve na inauguração da unidade de pronto atendimento Dr. Telmo de Almeida Cruz, vamos rever uma reportagem sobre como anda o atendimento no local. Com pouco mais de 3 meses de funcionamento, a unidade de pronto atendimento Dr. Telmo de Almeida Cruz atende crianças de 0 a 11 anos em serviços de urgência e emergência no município. Sim, hoje a gente tem uma unidade de atendimento pediátrico que, no momento, ela acaba suprindo as nossas necessidades do município. Ela acaba tendo um movimento um pouco mais do que o normal por causa do atendimento que a gente está tendo do número elevado do município, pela falta de atendimentos na rede básica, por falta dos generalistas que acabando o contrato, e pelo aumento também da população que acaba perdendo o convênio, sendo utilizado o SUS na sua alternativa.
Devido ao aumento na procura pela UPA, o diretor de emergência diz que foi necessário aumentar o número de médicos na unidade para evitar filas. O número de atendimentos hoje de médicos é um atendimento que a gente está variando por volta de 8.000 a 8.500 por mês. E, de acordo com esse aumento, como a gente falou anteriormente, a gente acaba aqui fazendo com que teve que colocar mais médicos para atender. Essa nova configuração a gente adotou para otimizar o atendimento ao usuário e diminuir o tempo de atendimento também. De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo de espera para cada paciente nas unidades de pronto atendimento deve ser prioritário segundo a classificação de risco ou grau de sofrimento. Uma portaria do Ministério da Saúde estabelece que a triagem deve ser classificada por 4 cores. A cor vermelha indica que o caso é de emergência e o atendimento deve ser conduzido com a máxima prioridade. São as situações onde a incidência de morte é maior. A cor laranja indica a prioridade e o atendimento deve ser realizado imediatamente após os classificados como emergência. O tempo de atendimento deve ser em até 30 minutos. A cor verde são os casos que indicam pouca urgência e possibilita que o tempo de espera do paciente pode ser um pouco maior. Seu atendimento pode ser feito em até 2 horas. O paciente que receber a cor azul será atendido em maior tempo de espera, pois sua condição não apresenta risco. Sua espera poderá ser de até 4 horas. Mas como está o atendimento da nova UPA em Jacareí? Eu gostei, eu achei que foi bem rápido e eu gostei do atendimento também do médico. Fui bem atendida, não posso reclamar não, ainda peguei o remédio, né? Ontem a gente estava aqui e a gente já veio aqui acho que umas 4, 5 vezes. E todas as vezes que a gente esteve aqui, foi excelente. O tratamento aqui, o trabalho foi super rápido. A triagem, os médicos também. Eu cheguei que era umas 11 e pouco. Na hora que eu cheguei estava vazio, atendeu rapidinho. Demorou mesmo um retorno para voltar no médico. Mas estava dentro daquilo que realmente é aceitável, tranquilo? Mais ou menos, porque eu tô desde cedo aqui. E como ele é pequeno, aí se a gente traz pouca comida, né, mamar, aí ele fica muito cansado. O tempo de atendimento que a gente está tendo na unidade, ele está esperado dentro da nossa classificação de risco. Existe um ou outro caso pontual que acaba se excedendo esse tempo, esse delta de tempo. Mas o nosso tempo de atendimento do paciente ao chegar na unidade e ser atendido pelo médico não passa desse tempo estimado pela classificação de risco. Localizada na Avenida Davilino, próximo ao Parque da Cidade, a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz substituiu a unidade que funcionava na região central da cidade. Sua localização divide opiniões dos usuários. Eu vim de carro, acho até bom por causa do estacionamento, né? E a localização é bem melhor, porque ficava lá no centro, perigoso, assim, muito apertado. Aqui tá ótimo, muito bom. Para quem pega ônibus é ruim, é que eu vim de carro hoje. Mas se for vir de ônibus aqui, eu achei mais longe. Lá era melhor. Em relação à chegada na unidade, nós hoje dispomos de 5 linhas de ônibus que chegam na porta da nossa unidade através da JTU. E essas 5 linhas elas são distribuídas por todo o município. E nós contamos ainda com estacionamento na própria unidade, em que o usuário pode vir com o seu automóvel e estacionar na nossa unidade sem ônus nenhum. O diretor de Urgência e Emergência do município disse que está previsto somente para o próximo ano a ampliação do atendimento para adultos na unidade. O atendimento adulto está sendo planejado e estudado para o começo do próximo ano. Isso a gente está tentando conseguir ainda o planejamento para estar iniciando esses trabalhos no começo do próximo ano. Vereador, como a gente acompanhou na matéria, né, a inauguração da UPA Dr. Telmo, o senhor tem acompanhado, né, fiscalizado nas UPAs a aplicabilidade da sua lei, do projeto de lei, que se trata da divulgação do tempo de espera e do número de pacientes que aguardam por atendimento, né? O que o senhor está achando, né, dessas fiscalizações? Tem superado as suas expectativas? Na verdade, o importante eu estive recentemente na UPA Infantil e eu queria ver a aplicabilidade do projeto que a gente fez, aprovou, que sempre disse que o projeto, disse aqui na entrevista passada, que ele não seria punitivo porque a prefeitura ela não pode punir ela mesma com multas, por isso o projeto não tinha multa, mas que permitiria
a gente está criando uma nova ferramenta para a gente melhorar a qualidade do atendimento da população. E fiquei encantado com o que o projeto virou, que obrigou a prefeitura a criar um sistema onde todos os pacientes a gente monitora o tempo de triagem, o tempo de espera. Então eles separaram por grau de gravidade. A gente observa que 50% hoje dos atendimentos que são feitos na UPA são atendimentos ambulatoriais, que deveriam estar sendo atendidos na UBS. Só que acontece, a gente também tem a ciência da dificuldade que as mães estão tendo de encontrar essa consulta no UBS e o pediatra para marcar essa consulta. Então, o que acontece? A gente começa a enxergar qual deve ser nosso próximo foco de ação. A gente também monitorou, através desse projeto, eu tive recentemente, a gente tem um período de pico de atendimento, principalmente no período que vai da 1h da tarde às 6 da tarde. E depois o período mais cheio, das 6 da tarde à meia-noite. A manhã é bem tranquila e a madrugada sempre é mais tranquila. Então, assim, lógico, quem puder evitar esses períodos de pico vai ter um atendimento mais rápido. Segunda-feira, a gente tinha uma situação que era mais demorada. O tempo de espera estava de 1h40, 1h45, nessa parte da tarde, os pacientes serem atendidos. O que a prefeitura fez? Contratou um novo médico. Então agora são 5 pediatras na segunda-feira à tarde. Então esse tempo que era de quase 2 horas já caiu para pouco menos de 1 hora. Então essa é a importância do projeto, ele foi corrigindo essas distorções e foi dando ferramentas, foi dando dados para que a gente possa cada vez mais aumentar a qualidade no atendimento da população. Tem que frisar uma coisa, saúde, o atendimento não é homogêneo, que nem você tem um consultório médico, um postinho, principalmente no setor de urgência e emergência. Você não consegue estimar que vai chegar 5 pacientes por hora. Às vezes você vai chegar 10 de uma vez, 15 de uma vez, vai ficar 1 hora mais tranquilo, então aí tem essas flutuações. E às vezes você pega aí, fiquei o dia inteiro na UPA. Por que ficou o dia inteiro? Não é porque demorou para ser atendido, porque precisou. Às vezes a criança chega com um caso mais grave na medicina, que eu como médico vivencio muito isso, às vezes você tem que pedir exames, você tem que deixar, principalmente criança, que é super delicado, deixar essa criança de observação para não correr o risco de liberar e depois voltar mais grave. Você tem que liberar essas crianças na certeza. Então, mais importante do que o tempo de espera, que isso é um conforto para o paciente, a gente quer monitorar também a qualidade do atendimento que está prestado, o que está sendo prestado. O importante é nossas crianças saírem bem e ir embora sadias para casa. Agora, vereador, a gente tem falado muito sobre a saúde aqui e uma avaliação meio que geral, até dos vereadores, é que a saúde está realmente indo bem, melhorou bastante. Agora, o senhor é médico, é profissional, em quais áreas da saúde Jacareí ainda precisa melhorar? Eu acho que assim, nós não podemos nos dar por satisfeito. Saúde, a gente sempre falou que ia ser prioridade para o governo do PSDB em Jacareí, mas nós temos muito que avançar. Conseguimos melhorar a parte de exames, com a contratação de mais de 24 mil exames, estamos melhorando assim, a qualidade no atendimento das crianças, com a UPA infantil, e agora o nosso próximo foco tem que ser os postos de saúde. Ainda as pessoas esperam muito por uma consulta. Infelizmente, no governo passado do PT, eles forçaram vários médicos concursados brasileiros a pedir exoneração, apostaram tudo nos médicos cubanos e hoje a gente vê que não resolve 100%. A gente precisa dar volta, estimular a volta dos médicos brasileiros nos postos de saúde e agora a prefeitura recentemente abriu a licitação para a terceirização do SIM. São 9 empresas que já estão participando desse edital, onde nós vamos contratar diversas especialidades. Então, desde o gastro, hematologista, reumatologista, porque as pessoas a gente ainda encontra essa dificuldade para estar passando com o especialista. Não é falta de vontade. Às vezes as pessoas a gente vê falando, tá 3, 4 meses na fila esperando. A gente pegou uma saúde de Jacareí sucateada. E para você botar a casa em ordem, apesar da vontade, existem as regras que você tem que cumprir. Hoje, para você contratar uma empresa por meio de licitação, é extremamente burocrático, mas necessário para você. A corrupção já acontece, a gente vê em outras cidades aí, com todos esses obstáculos. Sem esses obstáculos, seria a festa do caqui. Então, a gente tem que cumprir certinho o que manda a lei.
Tá certo, a gente vai chegando ao fim aqui de mais um Bom Dia Jacareí. A gente teria muito mais perguntas. Quero mandar um abraço aqui para o Edivaldo Marinho, para Márcia Pereira, para o Sérgio Golini, para o Luiz Gustavo Vaz e para o Marcos Vinícius, que mandou aqui um abraço para todo mundo que faz a TV Câmara. Antes de encerrar, eu quero rapidamente chamar aqui a Sara. Sara é a vereadora jovem que participa do projeto Câmara Jovem da Câmara Municipal, que convida 13... Convida não, são 13 jovens eleitos de várias escolas aqui da cidade e esses 13 jovens vão acompanhar, pode vir, Sara, pode chegar. Esses 13 jovens, eles vão acompanhar a rotina de cada vereador, cada jovem com um vereador, vão acompanhar aí durante meses. Agora, Sara, o Dr. Rodrigo Salomão não está escutando a gente agora, você pode falar sinceramente tudo que você tem aprendido com o vereador. Então, primeiramente, bom dia. Eu não consegui muito ainda acompanhar, com muita força mesmo, todo o trabalho, mas tenho acompanhado pelo Facebook e tal. E tenho visto que, graças ao trabalho dele como vereador, muitas coisas têm melhorado na área da saúde. Não, vocês combinaram isso daqui, não é possível isso aqui não. Tá certo. Você fiscaliza, ele é fiscalizador do povo, você fiscaliza ele. Pode claro, né? Pois é, né? Pode continuar. E o trabalho do Câmara Jovem, o projeto, ele é um trabalho que ele nos proporciona que a gente conheça as funções do vereador, que a gente conheça mais sobre o poder legislativo, né? E eu espero que até o final desse ano eu possa passar para as outras pessoas todo o conhecimento que eu adquiri aqui dentro dessa casa. Tá certo, muito obrigada pela participação, Sara. O projeto Câmara Jovem, ele acontece todos os anos e se você, a sua escola, quiser participar, entre em contato com a gente aqui na Câmara Municipal. Bom, e as reprises do Bom Dia Jacareí são ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja também as reportagens e os nossos programas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta e acompanhe os programas ao vivo, faça sugestões, compartilhe a nossa programação no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E acompanhe todas as informações do Poder Legislativo de Jacareí em nosso site www.jacareí.sp.leg.br. Na edição de amanhã você vai saber mais sobre a audiência pública do Plano Municipal de Turismo e como anda o setor de casamentos na região. Ficou curioso? Nos acompanhe amanhã às 9 horas. O Bom Dia Jacareí termina por aqui. Te vejo amanhã. Até lá.